pessoal, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copel. Na aula de hoje, para a turma do 9º ano, a gente vai finalizar o capítulo 6, compostos orgânicos, ácidos nucleicos e vitaminas. E na aula de hoje a gente vai estar estudando código genético e vitaminas, ok? Na aula anterior, vocês estudaram o quê? Os ácidos nucleicos, desde a composição que compõe o ácido nucleico, desde as características gerais, desde as bases nitrogenadas que constituem esses ácidos nucleicos e suas funções. Bom, e na aula de hoje a gente vai estar estudando o código genético, que nada mais nada menos o quê? O DNA, que é um ácido nucleico, ele apresenta o quê? O código genético que vai aí estar trazendo as informações, as nossas características genéticas, as informações que vão sintetizar proteínas que vão determinar as nossas características genéticas, ok? Bom, códon e código genético. Os aminoácidos que irão compor uma proteína, eles são determinados por uma sequência de bases nitrogenadas do DNA. E aí eu chamo vocês e pergunto qual é essa sequência de bases, quais são as bases nitrogenadas que contêm o DNA. A gente tem o quê? A guanina, a citosina, a adenina e a timina. Não é isso? Essa sequência de bases nitrogenadas, elas recebem o nome de códons, os quais são formados por 3 bases nitrogenadas. Vejam bem, quando eu digo essa sequência de bases nitrogenadas recebe o nome de códon, os quais são formados por 3 bases nitrogenadas. Lembrando que o código genético, ou códon, essas sequências que determinam esse código genético, a gente tem dentro do DNA 4 bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina e timina, não é isso? No RNA também a gente tem o quê? 4 bases nitrogenadas. E a gente tem a saída de quem? Da timina e a entrada da uracila. Beleza. Então, essa informação, ela é passada ao RNA na transcrição. Que informação? A informação da sequência de bases que vai determinar a síntese de proteínas. Ok? Então, lá no RNA mensageiro, que é quem vai levar essa informação, essas sequências de bases formadas por 3 bases nitrogenadas, a cada 3 bases a gente tem um códon, tá? Então, olha, as 4 bases do RNA, que estão lá no RNA mensageiro, adenina, uracila, guanina e citosina, elas podem formar 64 códons diferentes. Só mais uma vez, o que é códon? São sequências de 3 bases nitrogenadas. As sequências de 3 bases nitrogenadas vão aí estar constituindo os aminoácidos que vão determinar uma proteína. O que eu quero dizer? Que eu posso ter A, AU, UGA, CCG, entre outras proteínas, ou seja, cada sequência de 3, a cada 3 vai formar um aminoácido e aquela sequência de aminoácidos vai compor uma proteína. Dentro desses 64 códons, 61 codificam aminoácidos. E 3 desses códons são determinados códons de paradas, porque eles não determinam a formação de nenhum aminoácido. Então, quando chega nesses 3 códons, que não consegue determinar aminoácido, é conhecido e é chamado hoje como códons de paradas. Ou seja, a síntese ou a constituição de aminoácidos, ela para ali, quando se dá a formação de um códon de parada. E aí, eu venho chamar vocês para a tabela do código genético. O que acontece? Essa tabela que está sendo mostrada para vocês, ela representa o código genético, ou seja, os possíveis códons do RNA mensageiro com seus respectivos aminoácidos. Tá bem? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Aí a gente tem 64 códons, e aí, dentro desses 64 códons, a gente tem os tipos de aminoácidos que podem ser formados. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é como que é feita a leitura desses códons. E uma coisa, vejam, na coluna
nas colunas C, o que acontece? Lá no iniciozinho, no segundo quadrinho para vocês, onde tem aí o aminoácido serina, vocês têm 4 códons determinando um único aminoácido, não é isso? Então eu consigo dizer o que através disso para vocês? Que o código genético, ele pode ser chamado de degenerado ou redundante. O que eu quero dizer com isso? Vejam que, assim como a serina e a arginina, a prolina, são aminoácidos que são determinados por mais de um códon. A serina ela é determinada por 4 códons, a prolina também, a arginina também. E vejam bem, o que acontece? Se eu der para vocês uma sequência de aminoácidos já prontos, se eu desse fenilalanina, leucina, prolina, glutamina, vocês não seriam capazes de me dizer qual é a sequência de bases que estão formando aqueles aminoácidos ou que constitui ali aquela proteína. Por que vocês não conseguiriam me dizer? Porque um aminoácido ele pode ser formado por mais de um códon ou por mais de uma trinca. Então, ele é considerado degenerado ou redundante. Vocês não conseguem. Só que eu posso dar para vocês as sequências de códons e aí vocês conseguem me dizer quais são os aminoácidos. Mas vocês não conseguem me dizer quais são as sequências de base se eu der para vocês somente a sequência de aminoácidos. Ok? E aí, como que é feita essa leitura? Vejam bem. Na fitazinha vermelha, onde tem UCAG, a gente tem a constituição da primeira base. Vocês vão sempre pegar essa sequência dessa coluna vermelha. Como assim primeira base? É de onde vai começar. Vamos imaginar que eu dei códon para vocês de ACA, entendeu? Então, a gente vai lá na primeira base, na sequência da fitazinha vermelha, e a gente vai localizar quais são os aminoácidos que começam com A. Ok. E aí, eu disse ACA. Vocês vão focar agora, ou focar na segunda base, que é essa fitazinha lá de cima, azul. Onde é que está o quadrinho dos aminoácidos, que a segunda base é C. Aí vocês vão voltar lá, C lá para A. Ok? Então, tem A, primeira base, pega esse sentido, e o C, segunda base. E aí eu disse que a terceira base é A. Eu disse ACA. Aí vocês vêm lá na fitinha verde, olha, onde é que tem? Lá na colunazinha do A, do C pela segunda base, onde é que está o A? Aí vocês veem na terceira divisão que tem UCAG na fita verde, não é isso? Mas aí vocês seguem, ó. Peguem o A, tracem voltando, parem no C da segunda base e que já vai estar diretamente proporcional ao A da primeira base. Aí a gente tem o quê? A treonina, ACA. Você tem que estar sempre seguindo essa sequência. Ó, primeira base, se começa com U, com C, com A e com G, vocês vão localizar nesta fita vermelha. Segunda base, se for U, se for C, se for A ou se for G, vocês vão seguir nessa sequência de fitas azuis, descendo também. E a finalização é como se vocês só seguem a base. Se for em U, a primeira base vai estar lá em cima, aí vocês só veem a finalização. Você termina com U, com C, com A, com G, para determinar qual aminoácido está sendo formado. Eu vou estar mandando um vídeo para vocês depois, que vai estar explicando o passo a passo, que para mim fica ruim, à medida que eu não vou estar conseguindo focar e mostrar para vocês detalhadamente, mas eu vou estar mandando para vocês um videozinho fazendo um esquema até o final de semana, tá bem? Então, devido a essa existência dos códons sinônimos, é possível dizer que esse código genético ele é degenerado. Por quê? Porque um aminoácido ele pode ser determinado por mais de um códon. Ok, galerinha? Outra coisa, que diversos fatores eles podem causar também a troca de bases nitrogenadas durante a duplicação e a transcrição do DNA. E esse fenômeno ele consiste em quê? Em um tipo de mutação. Esse tipo de mutação
com essa mudança nas sequências, caso ela venha codificar o mesmo aminoácido, vamos supor que eu teria o CU que determinava a serina, mas em algum momento houve uma troca de uma dessas bases, vamos supor, o U da uracila foi trocada por uma adenina, e ela vem a sequenciar o mesmo aminoácido que a serina, não vai ter nenhum comprometimento na proteína, no aminoácido, ok? Ou na proteína formada. Ela não vai ter nenhuma alteração. Agora, se essa base que ela venha a ser deletada ou invertida, ocorrer alguma coisa nesse aminoácido, alguma mudança, alguma mutação, e essa base ela vem impedir a formação da proteína que era para ser formada, a proteína ela deixa de exercer sua função, ou muitas vezes ela pode exercer uma função totalmente diferente. Então, a gente tem um caso de mutação. E são essas mutações, muitas vezes, que levam à variabilidade genética. Tá ok? Então, o código genético e códon é somente isso. É nada mais, nada menos do que as trincas, ou essas sequências de bases nitrogenadas divididas em códons, que são sequências de 3 bases, determinando os aminoácidos que vão sintetizar determinadas proteínas, a sequência de aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, isso é o códon e o código genético. E as vitaminas, elas são compostos orgânicos não sintetizados pelo organismo humano, mas de grande importância para a saúde, porque são necessárias para o funcionamento de enzimas. As vitaminas, o que acontece? Elas, por não serem sintetizadas pelo organismo humano, com exceção da vitamina K, que ela pode ser sintetizada em uma pequena quantidade pelo organismo humano, as demais elas têm que ser adquiridas através da alimentação, tá ok? Quanto à classificação, essas vitaminas elas podem ser classificadas em hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, elas apresentam uma maior interação, digamos que ela tem uma maior afinidade com as moléculas de água, e elas não têm afinidade com as moléculas de gorduras. Já as lipossolúveis, como o próprio nome já vem lipo, de lipídios, elas já são as proteínas que interagem melhor com os lipídios e com diversos outros solventes orgânicos. E é importante destacar aqui que a falta de vitaminas ou a ingestão em quantidades abaixo das recomendadas, elas podem acarretar distúrbios denominados avitaminoses ou hipovitaminoses. As avitaminoses, a gente tem aí, digamos assim, que uma baixa quantidade, e as hipovitaminoses uma alta quantidade. E todas essas digamos assim, relação diante dessa quantidade de vitaminas que se encontram no nosso organismo, ele pode vir a causar problemas, tanto a falta quanto o excesso. E diante disso, é importante saber também que a alimentação, ela contém, é importante saber que uma alimentação variada, ela vai estar influenciando diretamente na quantidade de proteínas que estão sendo disponíveis para o nosso organismo, ao mesmo tempo também que é necessário variar essa alimentação para que a gente consiga adquirir um conjunto completo de vitaminas necessárias. Então, para, digamos assim, facilitar essa informação, eu trago para vocês um quadro com as principais vitaminas e as fontes e o que vem a causar essa deficiência. Por exemplo, a vitamina B2, que ela está presente nos alimentos lácteos, carnes, ovos, verduras e no fígado. E fígado de boi. A deficiência ela pode causar lesão nos cantos da boca, irritação nos olhos, distúrbios na pele, anemia. A vitamina B9, que está presente em fontes vegetais verdes, ovos, no fígado, cereais, integrais, nozes, além de ser produzida pelas bactérias da flora intestinal, a falta dela, a deficiência, pode causar anemia e malformação no feto. E a vitamina C, que
é bastante conhecida, que está presente nas frutas cítricas, nos tomates, nas batatas, no brócolis, no pimentão, e que a falta dessa deficiência ela pode vir causar o escorbuto, que são lesões na mucosa intestinal, hemorragias e especialmente também hemorragias nas gengivas e apresenta cicatrização bem lenta. Ok? Então, diante disso, eu peço para vocês focarem nesse quadro, estudarem esse quadro, tomarem conhecimento das principais vitaminas, das fontes dessas vitaminas, à medida que é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Para finalizar o conteúdo, só faltava esses 2 tópicos discutidos. Eu vou estar montando, fazendo um vídeo ou um esquemazinho de como fazer a leitura ou como compreender os aminoácidos, como fazer a leitura e determinar quais são os aminoácidos que serão formados a partir dos códons, e vou estar enviando para vocês até o final de semana, tá bom? As atividades que vou estar passando para vocês são as atividades do livro de sala de aula, páginas 7, 15, 16, 17, 18 e 19, e que através do grupo eu vou estar determinando a data de entrega dessas atividades, tá bom? Até a próxima aula. Por hoje é só. Beijos, estou com muita saudade de vocês e tchau!